31 de julho. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Havia várias semanas que Inácio de Loyola, oficial espanhol, nascido em Biscaia no ano de 1491, esperava sua perfeita cura da perna, que tinha sido quebrada em 1521 por uma bala de canhão no cerco de Pamplona. Já fora curada, mas mal. Foi preciso quebrá-la de novo, consertá-la segunda vez. Por fim, ficou curada. Mas ele percebeu um osso que avançava demais abaixo do joelho e lhe causava uma deformidade notável. Como queria a todo custo conservar uma perna bonita, mandou cortar o osso. Teve então que ficar de cama ainda várias semanas, embora gozasse de boa saúde. Com isso, ficou enfadado. Pediu romances para se distrair. Mas não os encontraram. Deram-lhe uma vida dos santos. Ele a leu, primeiro, para passar o tempo, mas pouco a pouco tomou gosto pela leitura e a ela se dedicou inteiramente, de tal sorte que passava assim dias inteiros. Não se cansava de admirar nos santos o amor da solidão e da cruz. E dizia para si mesmo: como? E se eu fizesse o que fez São Francisco? E então, se eu fizesse como um São Domingos? Aspirava sempre a coisas difíceis e grandes, e parecia-lhe que tinha força para isso, por este único motivo. São Domingos o fez, então eu farei também. Depois, a esses pensamentos de Deus sucediam pensamentos do século. Mas notou uma grande diferença entre uns e outros. Os pensamentos do século o alegravam apenas por um momento, para depois o deixarem de novo triste e árido. Ao passo que, quando pensava na peregrinação a Jerusalém, em comer somente ervas, em praticar outras austeridades que tinha lido na vida dos santos, não somente tais pensamentos o alegravam no momento, mas o deixavam ainda alegre. A única resolução que tomou então foi, após sua cura, ir a Jerusalém e praticar toda sorte de austeridades para fazer penitência. Pensando no que faria a seu regresso de Jerusalém, veio-lhe à mente entrar na ordem dos cartuchos de Sevilha, sem se dar a conhecer, para ser menos estimado, e comer apenas ervas. Mas lembrando-se das penitências que se propunha fazer, temia não poder, entre os cartuchos, praticar o ódio que tinha concebido contra si mesmo. Um de seus criados, indo a Burgos, recomendou-lhe tomasse informações sobre a vida desses religiosos. A narração causou-lhe prazer, mas ele ficou lá, preocupado com sua próxima partida. Tendo-se despedido da família sem dar a conhecer seus projetos, foi sozinho a Montserrat. É um mosteiro de beneditinos, a um dia de Barcelona, construído sobre a montanha, toda coberta de rochedos e famoso pela devoção dos peregrinos que de todos os lugares do mundo vêm implorar socorro da Virgem e honrar-lhe a imagem milagrosa. Inácio aí fez uma confissão geral a um religioso do mosteiro. Foi o primeiro confessor ao qual manifestou seu plano de vida. Com seu conselho, deu a mula ao mosteiro, as vestes preciosas a um pobre mendigo, vestiu o hábito dos peregrinos, pendurou a espada e um punhal a uma pilastra, perto do altar de Nossa Senhora, diante do qual passou em oração a noite que precedeu a anunciação da Santa Virgem, em 1522. Ao despontar do dia, recebeu a Santa Comunhão e pôs-se a caminho para Manresa, pequena cidade a 3 léguas, que só tinha de importante um mosteiro de São Domingos e um hospital para os peregrinos de enfermos. Inácio foi diretamente ao hospital. Lá teve grande alegria de ser posto no número dos pobres e em estado de fazer penitência sem ser conhecido.
Começou a jejuar toda a semana a pão e água, exceto no domingo, quando comia um pouco de ervas cozidas, ainda misturando-lhes um pouco de cinza. Cingiu a cintura com uma corrente de ferro e tomou um cilício sob as vestes de pano de que se cobria. Castigava severamente o corpo 3 vezes por dia, dormia pouco e por terra. Maltratando-se assim, não teve outra vista no começo que imitar os santos penitentes e expiar suas desordens passadas. Concebeu depois o desejo ardente de procurar a glória de Deus em suas ações, e o desejo tornou o motivo de sua penitência mais puro e nobre. Refletindo sobre seu proceder, julgou que as macerações da carne o fariam adiantar pouco nas estradas do céu, se não procurasse sufocar em si os movimentos do orgulho e do amor próprio. Por isso mendigava o pão de porta em porta, apresentando um exterior grosseiro e sujo. Também, quando apareceu em Manresa, as crianças o apontavam atirando-lhe pedras e o seguiam pelas ruas com forte assoada. Entretanto, corria o boato de que um gentil homem desconhecido tinha dado as vestes a um pobre, que esse pobre tinha sido preso como ladrão, até que o cavalheiro desconhecido tivesse declarado à polícia que ele tinha dado aquelas vestes. A essa notícia, os habitantes de Manresa começaram a suspeitar de que o peregrino mendigo, de quem todos zombavam, poderia bem ser um homem ilustre que fazia penitência. Inácio, percebendo que o olhavam com vistas diferentes, retirou-se a uma caverna quase inacessível nos arredores e deu-se a penitências extraordinárias. Aí foi provado por tentações diversas como Nosso Senhor no deserto. Algumas pessoas que descobriram seu retiro, à força de o procurar, encontraram-no um dia desmaiado à entrada da caverna e o levaram, contra vontade, ao hospital de Manresa, onde logo se perdeu a esperança de que vivesse. Os religiosos dominicanos, que lhe dirigiam a consciência, tiveram piedade dele e o levaram a um mosteiro por caridade. Os sofrimentos do corpo não eram os únicos, nem os maiores. O espírito das trevas atormentava-lhe a alma com tentações horríveis de desânimo e de desesperação. Por fim, entretanto, Deus restituiu-lhe a saúde do corpo e a tranquilidade da alma. Deixou-lhe mesmo entrever os mistérios do céu. Até aí, Inácio só tinha pensado em glorificar a Deus por sua própria santificação. Compreendeu então que Deus seria muito mais glorificado se trabalhasse também para a santificação dos outros. Não é muito, dizia, que eu sirva ao Senhor. É preciso que todos os corações o amem e que todas as línguas o bendigam. Saiu da solidão, moderou as austeridades, tomou um exterior menos repelente, pôs-se a falar aos homens das coisas do céu. Aquelas conversas produziram grande fruto de salvação. Muitos pecadores se converteram. Inácio aproveitou a esperança para redigir a continuação e o conjunto dos seus exercícios espirituais, próprios para tirar o homem do pecado e guiá-lo para a perfeição. Como aquela obra de Inácio lhe granjeasse novos louvores e a admiração do povo, deixou Manresa, do mesmo modo como tinha deixado Montserrat, e fez uma peregrinação a Jerusalém, como peregrino dos mais pobres, passando por Barcelona, Roma e Veneza. Seu desejo não era mais somente honrar os santos lugares, mas também trabalhar pela salvação dos cismáticos e dos infiéis. Durante a viagem, teve tempo de fazer muitas reflexões. Pensou que, para trabalhar na conversão das almas, era preciso ter conhecimentos que lhe faltavam, e que jamais poderia fazer algo de sólido sem o fundamento das letras humanas. Voltou então a Barcelona para estudar, a começar pela gramática latina,
Tinha 33 anos quando se pôs a frequentar todos os dias a classe com os meninos. Como fazia para a maior glória de Deus e pela salvação das almas, nenhuma dificuldade o detinha. Para se manter sempre no espírito de piedade, lia frequentemente a imitação de Cristo, que considerava, depois do Evangelho, o mais piedoso do Espírito de Deus. Depois de 2 anos, foi estudar filosofia nas universidades de Alcalá e Salamanca. Continuava, ao mesmo tempo, a trabalhar pela salvação das almas, catequizando as crianças, exortando os enfermos. Como a heresia de Lutero e de Calvino mandava então, por toda parte, seus emissários, Inácio também foi suspeito de ser um deles. Mas as autoridades eclesiásticas, examinando-o de perto, reconheceram que era fiel filho da Igreja. Tendo vindo de Salamanca para aperfeiçoar-se em Paris nos seus estudos, aí comunicou seu zelo a uma meia dúzia de companheiros, com os quais se consagrou a Deus no dia da Assunção da Santíssima Virgem em 1534, na capela subterrânea da igreja de Montmartre. Foi essa a origem da Companhia de Jesus, que tanto fez bem à Igreja de Deus para a conversão dos infiéis, dos hereges, dos pecadores e para o progresso dos justos nas vias da perfeição. Entre os primeiros discípulos de Santo Inácio, admiramos sobretudo São Francisco Xavier, apóstolo da Índia. Oh, quem poderia dizer os frutos incontáveis de salvação que produziu aquela leitura casual da vida dos santos? A resolução de Inácio e dos companheiros era ir a Jerusalém, trabalhar pela salvação das almas, ou então, se a providência pusesse obstáculo à viagem, ir oferecer-se ao Papa para servir a Igreja sob suas ordens. Com tal fim, determinaram encontrar-se em Veneza, para de lá ir ao Oriente. Inácio, para regular os negócios, viajou para a Espanha, onde suas instruções operaram um grande bem. Passando da Espanha a Veneza, lá viu o companheiro chegar a 8 de janeiro de 1537. Eram 11 ao todo, e esperando navegação favorável, entregaram-se a toda sorte de boas obras, como catequizar os ignorantes e servir aos enfermos nos hospitais. Passando o ano e não havendo nenhuma probabilidade de que a navegação fosse livre, ficou resolvido que Inácio Lefebvre e Lenés iriam a Roma expor ao Santo Padre suas intenções e de todo o grupo, que os outros, entretanto, se distribuiriam pelas universidades mais famosas da Itália para inspirar a piedade aos jovens que estudavam e recrutar ainda algum deles. Antes de se separarem, determinaram uma maneira de viver uniforme e comprometeram-se a observar as regras seguintes. Primeiro, que se hospedariam nos hospitais e viveriam de esmolas. Segundo, que aqueles que estivessem juntos seriam superiores por sua vez, cada um uma semana, para que o fervor não os levasse muito longe, se não marcassem limites uns aos outros para as penitências e o trabalho. Terceira, que pregariam nas praças públicas e em outros lugares onde lhe fosse permitido fazê-lo, que em sua pregação eles falariam da beleza e das recompensas da virtude, da feiura e do castigo do vício, mas que o fariam de uma maneira conforme à simplicidade do Evangelho e sem os vãos ornamentos da eloquência. Quarto, que ensinariam às crianças a doutrina cristã e os princípios dos bons costumes. Quinto, que não receberiam dinheiro por suas funções e que, servindo o próximo, procurariam unicamente a Deus. Inácio disse-lhes ainda que, estando todos reunidos para combater as heresias e os vícios, sua sociedade tinha somente o nome de Companhia de Jesus. O Papa Paulo III recebeu com alegria o oferecimento de Inácio e de seus companheiros.
Para começar a servir-se desses novos operários, desejou que Leibniz e Lefebvre ensinassem teologia no Colégio da Sapiência, aquele a escolástica e este a escritura sagrada. Inácio empreendeu, sob sua autoridade apostólica, a reforma dos costumes, por meio dos exercícios espirituais e das instruções cristãs. No entretanto, os novos apóstolos em Veneza e em Roma, mais de uma vez foram acusados e caluniados, especialmente por um emissário da heresia. Mas sua inocência foi sempre constatada e a calúnia confundida. Finalmente, Paulo III confirmou o Instituto de Inácio sob o nome de Companhia de Jesus, por sua bula de 27 de setembro de 1540. Essa bula contém o elogio dos 10 primeiros padres e traz, em termos formais, que só há coisas boas e santas nesse novo instituto, de que ela apresenta o plano e o conjunto. O Papa permitiu-lhes, pela mesma bula, estabelecer as constituições tais como eles julgassem, mais próprias para sua perfeição particular, para a utilidade do próximo e para a glória do Senhor. É verdade que ele limitou o número dos professores e os restringiu a 60, mas tirou aquela restrição 2 anos depois, por outra bula. E foi o interesse da cristandade que o obrigou a assim fazer, como ele mesmo declarou. Depois que a Santa Sé aprovou a Companhia de Jesus, Inácio julgou que devia começar por escolher um chefe. Ele mesmo foi o escolhido. Seu confessor, que era um religioso de São Francisco, declarou-lhe claramente que resistia ao Espírito Santo, resistindo à sua escolha, e ordenou-lhe, da parte de Deus, aceitar o cargo de superior geral. Inácio rendeu-se e no dia de Páscoa, 17 de abril de 1541, aceitou o governo da Companhia de Jesus. A primeira função do novo geral foi dar o catecismo às crianças de Roma durante 46 dias. Então, para lá, acorreram toda espécie de pessoas, mesmo homens e mulheres de posição, teólogos e canonistas. Os frutos foram maravilhosos. A seu exemplo, os superiores da companhia dão 40 dias de catecismo quando assumem o cargo. Inácio continuava suas obras em Roma, assistindo aos enfermos nos hospitais e alhures. Constatou que a maior parte só se confessava nos últimos momentos de vida. Obteve então de Paulo III se renovasse a decretal de Inocêncio III, que ordena que o médico só veja os doentes depois de eles se terem confessado. O novo Papa trouxe a isso uma modificação. Permitiu 2 visitas do médico antes da confissão do doente e proibiu a terceira sob penas rigorosas. Uma prática tão cristã se observa ainda na Itália. Inácio converteu muitos judeus e procurou vários estabelecimentos e determinações em favor dos neófitos. Trabalhava ao mesmo tempo na conversão das moças e mulheres de má vida e reuniu um grande número delas e as colocou num estado conveniente, onde, sem serem obrigadas a fazer votos religiosos, podiam, a salvo do perigo, levar vida cristã. Diziam-lhe às vezes que perdia o tempo e que aquelas infelizes não se converteriam jamais de coração. Quando lhes impedisse somente ofender a Deus uma noite, respondia esse: julgaria meu trabalho bem empregado. Fundou um mosteiro para as moças ainda não perdidas, mas expostas a esse perigo. Ainda mais 2 casas para órfãos, uma para os meninos e outra para as meninas, que ele mesmo dirigiu e que subsistiram por muito tempo. O processo que mantinha nessa espécie de boas obras era nelas incluir o mais possível pessoas ricas e devotas, escolher um cardeal, homem de bem, que ele fosse o protetor, e estabelecer administradores para o temporal e diretores para o espiritual, que governassem sabiamente as casas segundo os estatutos que ele combinava. Mas, quando a coisa estava bem firme e tudo já caminhava por si mesmo,
Tinha o costume de se retirar para não causar inveja a ninguém e para empreender outra coisa útil ao público. Esse era o espírito de Santo Inácio: preparar o terreno, semear o bom grão, depois deixar-lhe a cultura e a messe a outros, fundar boas obras, fundar novas igrejas e de todas as obras a mais excelente. Depois, o mais depressa possível, confiar-lhe a administração a um clero indígena para correr a novos desbastamentos, a novas construções. O mundo não conhecia aquele espírito. É o espírito de Jesus que semeia o bom grão, rega-o com o seu sangue e deixa a colheita dos apóstolos. É o espírito de São Paulo que funda por toda parte igrejas para as confiar a padres e bispos e fundar outras igrejas em outros lugares. Bendito seja para sempre o cristão, o missionário, a ordem religiosa que cuidar e conservar esse espírito de São Paulo e de Santo Inácio. O que ainda o ocupava noite e dia era o plano das constituições de sua ordem. Para lhe sentir bem o espírito e o conjunto, temos que lhe tomar o oposto do que vemos em Lutero, Calvino e Henrique VIII. Como chefe da Companhia de Jesus, Santo Inácio tinha um espírito de seu Senhor, como o apostolado de Lutero tinha um espírito do seu. Jesus, Deus eterno, fez-se homem, entregou-se à morte por amor à sua Igreja, a fim de a santificar e de a representar a si mesmo, como esposa sem mancha. Afirma estar com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Manda-lhe o Espírito Santo para ficar com ela eternamente. Jesus, Deus eterno, diz ao apóstolo que ele chamou de Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. E somente um rebanho e um só pastor. Dizer agora que Jesus, Deus eterno, Jesus a mesma verdade, não manteve sua palavra e que abandonou sua igreja e que o inferno prevaleceu contra ela, é uma mentira dessa velha serpente, que seduziu uma parte dos anjos, que seduziu nossos primeiros pais, que seduziu as nações pagãs dos ídolos. É uma blasfêmia desse rei do orgulho, que não se tendo podido tomar semelhante ao Altíssimo, quer tornar o Altíssimo semelhante a ele, falso e mentiroso. Cristãos, soldados de Cristo, alerta, eis o inimigo, para refutar essa mentira do inferno, para destruir seus perniciosos efeitos, deveis trabalhar a exemplo de Inácio. Levar a Deus todo homem e todos os homens, pela unidade da fé, da esperança e da caridade, sem distinção de grego nem de bárbaro, é esse o fim da Igreja Católica, esse o fim da Companhia de Jesus, esse o voto de todo cristão fiel. Como meio de chegar a esse grande fim, Santo Inácio fundou colégio por toda parte. Para a educação cristã da juventude, fundou em Roma o Colégio Germânico. Para a restauração católica da Alemanha, fundou ainda o Colégio Romano. Para a regeneração cristã e científica do inteiro universo. Havia muito tempo a saúde de Santo Inácio, minada pelo trabalho ininterrupto, ameaçava ruína. Ele via aproximar-se o fim, não deixava, porém, de ocupar dos cuidados com a companhia, reclamava. Por fim, o mal foi mais forte que sua coragem. Embora suas enfermidades, que aumentavam todos os dias com a idade, não lhe permitissem agir por fora, queria que lhe dessem conta das boas obras de vulto que se faziam na Itália e alhures. Sentindo-se um dia mais fraco que de costume, considerando que a obediência era a alma e o caráter de sua ordem, mandou chamar o companheiro de seu secretário e, depois de lhe ter dito que não poderia viver por muito tempo, acrescentou: Escrevei, depois que a companhia saiba os meus últimos. É isso que desejo.
meus últimos pensamentos sobre a virtude da obediência, e ditou-lhe o que segue. Primeiro, desde que eu entrar na religião, meu primeiro cuidado será abandonar-me inteiramente ao governo de meu superior. Segundo, seria de se desejar que eu caísse nas mãos de um superior que determinasse dominar meu juízo e que se desse todo a isso. Terceiro, em todas as coisas onde não há pecado, é preciso que eu siga o juízo de meu superior, e não o meu. Quarto, há 3 maneiras de obedecer. A primeira, quando fazemos o que nos é mandado em virtude da obediência, e essa maneira é boa. A segunda, que é melhor, quando obedecemos às simples ordens. A terceira, e a mais perfeita de todas, quando não esperamos a ordem do superior, mas a prevenimos e adivinhamos sua vontade. Quinto, devo obedecer indiferentemente a toda espécie de superiores, sem distinguir o primeiro do segundo, nem mesmo do último, mas deve considerar em todos igualmente a nosso Senhor, de que eles ocupam um lugar, e lembrar-me de que a autoridade se comunica ao último, porque aqueles que estão acima dele. Sexto, se o superior julga que o que manda é bom, eu creio não poder obedecer sem ofender a Deus. A menos que isso me seja evidente, devo então desobedecer. Se, no entretanto, tenho dificuldade por algum escrúpulo, consultarei 2 ou 3 pessoas de bom senso e ater-me-ei ao que me disserem. E, se não me render depois disso, estou muito longe da perfeição que a excelência do estado religioso pede. Sétimo, enfim, não devo ser para mim mesmo, mas para meu Criador, e para aquele sob cujo governo me pôs, devo estar nas mãos de meu superior como uma cera mole, que toma a forma que se quer e faz tudo o que agrada. Escrever cartas ou não escrever, falar a uma pessoa ou não lhe falar, e outras coisas semelhantes. Oitavo, devo considerar-me um corpo morto, que de si mesmo não tem movimento algum, e como bastão de que um velho se serve, que toma ou deixa, segundo sua comodidade, de sorte que a religião se serve de mim, segundo julgar que lhe serei útil. Nono, não devo rogar ao superior que me ponha neste ou naquele lugar, ou que me dê este ou aquele emprego. Posso, no entanto, declarar-lhe meu pensamento e minha inclinação, contanto que eu me entregue a ele de todo, e que o que ele ordena me pareça melhor. Décimo, isso não impede que não se peçam coisas que não têm consequência, como seria visitar igrejas ou fazer outras devoções para se obter de Deus alguma graça. Todavia, com a condição que estejamos numa igual situação de espírito, seja que o superior nos conceda ou recuse o que lhe tivéssemos pedido. 11º, devo depender sobretudo do superior no que se refere à pobreza, não tendo nada de próprio e usado de tudo, como estátua que se pode despojar sem que ela se oponha nem se queixe. Esse, o testamento de Santo Inácio de Loyola, que morreu na sexta-feira, 31 de julho de 1556, às 5 horas da manhã, pronunciando o nome de Jesus. Tinha 65 anos. Havia desejado 3 coisas sobre a terra: ver os soberanos pontífices confirmar seu instituto, ouvi-los aprovar o livro dos exercícios espirituais e saber que as constituições da ordem tinham sido promulgadas por toda parte, onde trabalhavam alguns de seus discípulos. Seus 3 desejos se haviam realizado. Inácio morreu feliz. Foi beatificado em 1609 por Paulo V e canonizado em 1622 por Gregório XV. Enterraram Santo Inácio na pequena igreja dos jesuítas, colocada sob a invocação da Mãe de Deus.
Em 1587, transportou-se seu corpo para a igreja da Casa Professa chamada Jesus, que o cardeal Alexandre Farnese tinha feito construir. Puseram-no em 1637 sob o altar da capela, que tem o nome de Santo Inácio. Está encerrado numa caixa rica e muito preciosa. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Fábio, São Pedro II, São João Colombini e São Germano de Auxerre.